Bom, meu nome é Daniela Muradas e eu me sinto muito honrada em participar desse evento. Por quê? Porque nós estamos diante de um cenário... eu acho que se contasse, se detalhasse o cenário que vivemos, né, do ponto de vista político nacional e internacional, talvez parecesse piada. Inclusive os projetos, né, de reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Mas não tem nada de piada. Né? O problema é que não tem nada de piada, e o problema é que nós temos que fazer um enfrentamento sob todos os ângulos, inclusive do ponto de vista jurídico. Bom, e de minha parte, eu venho há alguns anos estudando os chamados direitos humanos, especialmente o sistema de proteção ao direito do trabalho, o sistema previdenciário, no sistema OEA e no sistema global de proteção dos direitos humanos, e, muito claramente, eles estão tocando, as propostas do governo tocam em duas necessidades humanas que estão categorizadas como prerrogativa da pessoa humana em documentos internacionais que o Brasil tomou parte. Então, portanto, nós estamos falando de reformas que esbarram, né, e que podem esbarrar em eventuais responsabilidades, inclusive internacionais, do Brasil no sistema interamericano e no sistema global. Isso porque nós estamos falando de um ataque a um conjunto de direitos sociais. Quando me chamaram para falar da crise de reforma trabalhista e reforma previdenciária, eu falei, antes de falar propriamente da reforma trabalhista e previdenciária, eu gostaria de lembrar que, na verdade, as medidas que foram implementadas, as que estão sendo implementadas, e as que se vislumbram implementar, no seu conjunto, elas podem ser consideradas uma violação do Pacto Internacional de Direitos Humanos, em particular do artigo 26 do Pacto de São José da Costa Rica. E por quê? Porque o Brasil está violando de modo global, ou seja, retrocedendo em todos os campos, em todas as políticas públicas de matérias de direitos humanos sociais. Nós estamos falando de retrocessos educacionais, no campo do direito à moradia, no campo do direito à assistência, no direito às políticas de inclusão de mulheres e pessoas com deficiência. Nós estamos falando de proteção a povos originários, direito à saúde, direito à educação, que nos toca em particular, né, com essas reformas escolares que estão sendo aprovadas aí, né, e também as reformas trabalhistas, das reformas trabalhistas e da Previdência Social. Então, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de ter um olhar holístico. Nós estamos falando de um ataque global. Um ataque global por quê? Porque não bastasse a luta de classes tradicionais, né, enfim, e uma classe, a mais vulnerável, explorada, expoliada, ter sempre que pagar o pato, agora também deixa de ter esta mesma classe, que é também titular de direitos, ataque em involuções em seus direitos humanos, sociais, de diversas naturezas. E aqui, eu acho que, em particular, nós temos que hoje discutir a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Bom, quando se fala em propostas de reformas da Constituição, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que existem obstáculos materiais e formais para a revisão e para a emenda constitucional. Bom, do ponto de vista dos direitos fundamentais, a Constituição brasileira, lá no artigo 60, parágrafo 4º, diz que é proibida e que não tem validade a proposta de emenda constitucional que venha, na verdade, a violar ou que venha, na verdade, aniquilar garantias, liberdades e garantias individuais. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como na larga doutrina constitucionalista brasileira, tem-se entendido que esse artigo 60, parágrafo 4º, estabelece uma cláusula de proibição do retrocesso em garantias fundamentais da Constituição, que não se limita às garantias individuais do artigo 5º. Por quê? Porque o conceito de direitos fundamentais, historicamente cunhado, ele não é individualista, ele não se esgota
nas liberdades e garantias de exercício individual, mas também naquelas que tocam toda a sociedade. Então, por tudo isso, autores, há muito tempo, desde que promulgada a nossa Constituição, como, por exemplo, Raul Machado Horta, vem dizendo, né, que o artigo 60, parágrafo 4º, estabelece uma cláusula de proibição de retrocessos. E, portanto, né, tantas emendas constitucionais, bem como, né, eventuais medidas legislativas de alteração do status quo, ela não pode promover retrocesso em garantias originais. E eu chamo a atenção disso porque, em matéria de direito previdenciário, a sociedade brasileira vem assistindo reforma previdenciária sobre reforma previdenciária sobre reforma previdenciária e de braços cruzados. Mais uma vez se anuncia o fim do mundo. E a sociedade brasileira está anestesiada, de braço cruzado, como se a gente estivesse assistindo uma novela das 8 e não fosse com a gente, no bolso da gente. Pior é de saber. Pior não é saber que a dívida não existe. O pior é ser manipulado quanto a fatos com relação à mídia golpista. Corte Interamericana de Direitos Humanos já tem precedente dizendo que liberdade de imprensa não significa liberalismo de imprensa. O que você está praticando no Brasil é liberalismo de imprensa, com falseamento de dados, manipulação da classe média, manipulação de dados e manipulação, inclusive, do direito. Por exemplo, por que a classe média odeia tanto o trabalhador? Porque ela é, a um só tempo, empregada e empregadora. De quem? Dos empregados domésticos. Como eles agora estão sentindo que quem é cargo trabalhista, a classe média, elite raivosa, está com ódio do direito do trabalho e está pensando igualzinho os donos do capital. Então, nós estamos falando de uma elite. Vai me desculpar, eu vou ter que falar isso. Nós somos tudo classe média, mas nós somos partícipe. Pelo menos uma classe média um pouco mais esclarecida, porque está aqui debatendo. Mas nós que somos, porque nós não estamos falando de isso aqui para os dados, não é isso, gente? Para os dados, nós somos classe média. Tem ninguém aqui que é pobre. Tem ninguém aqui que é pobre. Nós todos somos classe média. Todos somos professora, eu também sou professora. Meu salário está lá no Pública, está lá no site. Somos todos classe média. E, sendo classe média, participamos, portanto, de um espetáculo de horror, que é, na verdade, uma cultura de ódio que se desenha a trabalhadores, ao conceito de classe, a categoria e as nossas lutas. Isso nós temos que deixar muito claro. Nós estamos em luta contra uma mídia, em primeiro lugar, manipulatória. Bom, segundo lugar, quando nós estamos falando, né, em reformas constitucionais que vão tocar esses direitos humanos, nós temos que trabalhar sob um olhar que não é só o econômico. Eu gostei demais da sua apresentação, porque não tem só aquele olhar econômico. Porque começam, toda vez que vão falar de reforma previdenciária, e essa não é a primeira vez que vão falar de reforma previdenciária, começam a soltar números. E os números, como diz, olha que eu vou citar, hein? Itamar Franco. Credo, que horror, hein? Lembrar de Itamar Franco. Mas Itamar Franco, uma certa vez, disse o seguinte: quem as contas não mente, mas quem as faz, mente. E é uma frase interessante, porque se aplica muito bem a esse esquema midiático montado para soltar as informações, as linhas da tabela que eles querem mostrar, né? Para convencer a sociedade que é preciso fazer um sacrifício. Muito bem. Mas, ainda que a gente venha a entender que é necessário fazer um sacrifício, eu acho que não é. Do ponto de vista, não há déficit orçamentário. Mas, se fosse, a gente não pode discutir sobre a ótica numérica. Nós temos que discutir sobre a ótica dos direitos humanos, que é uma ótica que considera a alocação adequada dos recursos disponíveis. E que nós estamos assistindo, na verdade, é uma quebra do juízo de adequação. Então, em primeiro lugar, não só isso atravessa o princípio da vedação do retrocesso, que é a proibição constitucional de retroceder, como isso também atravessa o princípio da razoabilidade. Não é possível a gente exigir sacrifício de vulnerável. Quando nós estamos falando em reforma previdenciária, nós estamos falando de quê? Em atingir aos assistidos e aqueles que dependem desses valores para a sobrevivência. Então, se a gente for levar a questão para o lado moral, é até imoral discutir isso. É imoral essa discussão. Porque nós estamos falando o seguinte: os vulneráveis é que vão pagar o pato. Isso é símbolo e a marca do nosso desequilíbrio social institucionalizado.
Para não falar que eu estou falando muito sério, muito... Está quase beirando um filme da década de 80, um desenho animado da década de 80, que eu gostava muito de assistir, diz que agora passa de novo aí num canal desses aí a cabo, que é o Família Dinossauros. Tem um episódio da Família Dinossauro, não sei se vocês lembram, que chama O Dia do Arremesso. Era melhor pegar velhos, pessoas com deficiência, crianças, enfim, incapacitados para o trabalho, e arremessar num buraco, do que fazer o que eles estão propondo. Porque o que eles estão propondo avessa a todas as garantias internacionais de direitos humanos, transformar a idade máxima de aposentadoria em 65 anos pela Convenção 102 da OIT em idade mínima. Como é que pode transformar o teto no piso? Como é que existe um tempo de contribuição no mercado que é intercortado, e mais do que isso, matreiramente uberizando o mercado brasileiro? Porque eles estão querendo regulamentar o trabalho a part-time por hora. Sabe o que é isso para a gente que é da área da educação? Sabe aqueles cursos online que os tutores Ubers, os professores Uberes, entendeu? Porque terceirizado nós já somos há muito tempo. Eles estão lá no projeto falando que não pode terceirizar professor, mas terceirizado a gente já foi, porque também já está uma concentração econômica toda no setor, não precisa terceirizar para mais ninguém, né? Já todo mundo é porque é empregado de 2 empresas. Eu estou mentindo ou não? Então, portanto, 2, 3. Então tá. Mas estou falando que tem uma concentração econômica na área educacional. Tem uma concentração econômica na área educacional. Né? Nós sabemos disso, e isso está sendo avaliado de modo como se educação não fosse mercadoria. Na hora do tratamento educacional na hora de cobrar do consumidor na hora de tratar nossos trabalhadores. E a educação em si não é. Costuma ser assim. Eu também sou trabalhadora em educação, por isso eu me vejo nesse debate. Mas vamos lá, vamos pensar no Uber, nos trabalhos fragmentários. Essa é a tendência. Essa é uma grande tendência. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, no mandado de junção 618, disse para o setor bancário, a gente pode tentar em outras áreas, mas no setor bancário disse que não pode substituir, que não tem problema nenhum substituir um trabalhador por uma máquina. Então, portanto, depois disso, nós estamos assistindo o quê? Vocês estão vendo aí, Banco do Brasil? Quem é cliente do Banco do Brasil, quem é cliente da Caixa Econômica Federal, está vendo. A gente não consegue achar uma agência. Porque agora acabaram as agências, estão colocando o quê? Caixa, alugando um pedacinho, 2 metros quadrados, enfiando caixa bancário lá para você trabalhar, tirando o lugar de um bancário. Então, nós estamos em luta, mas é uma luta o quê? Contra um mercado que é uberizado, um mercado que está altamente permeado da automação. Nosso setor está permeado de automação. Olha os EADs da vida, olha os trabalhos à distância, olha tudo isso. Um mercado que é instável, volátil, com propostas de precariedade de vínculos. Já estão falando, inclusive, já tem um projeto de lei agora para acabar com projeto de lei. Não, projeto de emenda à Constituição. Não, é projeto de lei mesmo, mas parece que, enfim, não pararia por conta da Constituição. Mas hoje a Constituição não vale para mais nada, querendo tirar o 40% do FGTS. Vocês já viram. Então, assim, tem mais... Cada dia vem uma notícia nova, enfim. Então, eles querem um mercado altamente flexível, né? E, em contrapartida, querem exigir o quê? Tempo máximo de contribuição. Então, eu não estou entendendo. É paradoxal. É uma política de exclusão mesmo. Ou seja, foi o que disse o palestrante anterior, é o anúncio do fim, o direito de aposentadoria no sentido concreto do termo, do atendimento à necessidade humana concreta do termo. Bom, e a terceirização? E a terceirização? Terceirização que já veio. Tem 2 debates, né? Tem a luta, que foi o espaço de luta dentro do Congresso Nacional, que venhamos e convenhamos, tem luta que a gente não luta. Essa foi uma luta lutada. Essa foi uma luta mesmo. Se a gente tem há anos empurrando aí a terceirização, essa foi com luta. E a CTB e a CUT, eu estou aí de testemunha, né, do trabalho que eles tiveram no Congresso Nacional para jogar esse projeto para frente. Mas a gente tem o Supremo Tribunal Federal que também participou de golpe. E a gente esqueceu disso. E aí, antes do Teori Zavascki morrer, ele fez favor de deixar o quê? Uma decisão.
né, permitindo terceirização, permitindo trocar algumas coisinhas por jornada em itinerário, né, alguns, enfim. E aí, enfim, nós temos um mercado, além de uberizado, um mercado terceirizado e um mercado, por ser terceirizado, com o quê? Com o setor sindical altamente fragmentado. Qual que é a onda hoje do Ministério do Trabalho? Pediu desmembramento? Desmembra. A política do governo agora é fragmentação sindical ao máximo. Eu acho que está na hora da gente sentar uns com os outros, entendeu? E conversar como é que vai ser isso. Porque se cada um for pensar, né, no seu município, no seu sindicato, nós vamos entrar numa luta autofágica, que é o que exatamente eles querem. Tá? A onda agora é criar insurgências entre os sindicatos, para brigas de desmembramentos. Por quê? Porque eles querem atacar por todos os lados. E aí, para terminar, o que eles querem fazer? Um negociado sobre o legislado. Aí vem, você pega o conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, a que diz respeito, por exemplo, ao direito de reunião. Tem nada mais, uma liberdade, talvez das mais natas, se é que não são construídas, mas essa é nata do homem, que é o direito de se reunir com o outro e trocar ideia e conversar. Esta, hoje, depende de autorização à autoridade competente. Então, se a gente chegar aqui na esquina aqui da Afonso Pena com Bahia, meia dúzia depois e eles começarem a achar que nós estamos em reunião, nós estamos reunindo, eles podem começar a exigir autorização prévia do poder público. Eu tenho que ter autorização prévia do poder, pedir autorização prévia do poder público para tudo, porque eu sou funcionária pública. Regime de liberdade vigiada. Então, portanto, né, quando você faz esse sistema, é um sistema que vai, na verdade, né, conspirando para o quê? Para que não se tenha um ambiente gregário e, portanto, um ambiente propício à emergência da construção da consciência social. Mas tudo bem, se você conseguiu atravessar esse momento da reunião e com seu colega fazer alteridade, falar, vamos constituir um sindicato, e aí lascou-se. Por quê? Porque nós sabemos a burocracia e nós sabemos dos problemas do próprio sindicato, os limites do próprio sindicato, nas suas práticas democráticas. Nós podemos saber, nós sabemos, e eu acompanho isso há anos, então posso falar tanto, né? Posso falar, vamos dizer, nós estamos falando entre amigos e aí podemos falar. E aí, depois de todos esses problemas, ainda temos o seguinte: se você quiser fazer uma assembleia válida, você vai ter que verificar se o juiz da ocasião vai entender se o seu estatuto vale ou não vale, se o seu core é esse ou aquele. E aí ele vai interferindo diretamente na sua condução. Tem sindicato hoje que não pode reunir, tem sindicato hoje que não pode manifestar. Vou ter que falar. Tem sindicato que não pode, mas eu tenho sindicato, cliente que eu não posso falar o nome dele aqui, porque não pode manifestar. Não pode manifestar, perdeu o direito de manifestar. Porque foi brigar com o judiciário, então perdeu o direito de manifestar. Então, quando você vai analisando, né, o conjunto de precedentes, não é possível constituir um sindicato. Pensem nos interditos. Vamos pensar em greve. Então, o negócio está feio, vamos fazer greve. Pronto, agora desconta salário se for do setor público. Se não for, provavelmente vai ser considerada a greve ilegal, porque 77% das greves no TST são declaradas abusivas. Eu nunca vi isso, eu quase nunca vejo greve no Brasil. Eu vou para a França sempre. Sempre que eu vou para... Aliás, eu nunca vou para a França. Quando eu vou para a França, tem greve. Lá nunca é abuso. Eu fico aqui todo dia, nunca vejo greve. Diz quando tem uma, pronto, que é abusiva. 77% das brasileiras são tidas como abusivas pelo STF, pelo TST. Ora, então nós estamos numa ambiência de quê? Onde proliferam interditos proibitórios. Tenta marcar uma greve, fazer uma ocupação em espaço de trabalho para ver o que acontece. É pau e pedra. É pau e pedra. Né? Um juiz te tira lá da marra. E aí tem todo um aparato do Estado para não deixar o seu sindicato existir. Para não deixar o seu sindicato. E depois que você está bem esfolado, depois que você está bem arrebentado, que o Ministério Público do Trabalho foi lá, arrancou todo o seu dinheiro, com aquelas ações que buscam lá as cláusulas assistenciais, depois que ele te esfola financeiramente, do ponto de vista ideológico, ele fala, vai lá e negocia. Ah, você está de sacanagem comigo. Acho que MMA deve ter regra mais equilibrada para a luta. Porque do jeito que está, eu que sou jurista, não acredito mais. Não dá para acreditar minimamente
no negócio jurídico válido, em negociação coletiva válida no Brasil, porque está muito desequilibrado. Diz que para ter um negócio jurídico válido, né, você tem que atender, você tem que estar com a rigidez da manifestação da vontade. Não é possível um sindicato, dentro desse contexto, ser considerado um sindicato que está em plena liberdade, em gozo de suas prerrogativas, que não está sendo, enfim, amordaçado pelo Estado, limado espoliado pelo capital e ainda com problemas de infiltrar na sua base por conta de uma mídia que está interferindo na consciência da classe brasileira. Se a gente pegar esse conjunto de perspectivas, você pega, de um lado, um executivo que está disposto a tudo, a eliminar o direito do trabalho, o direito previdenciário, um legislativo que não precisa nem dizer o que está disposto a fazer, e um judiciário que funciona como persona do capital, vai me desculpar, porque, na teoria marxista, eles são considerados persona do capital. Né? E eu, para evitar, às vezes, problemas e processos, falo isso. Ah, diz Marx, etc. Agora, eu não vou dizer não, porque eles estão julgando só o que quer ou o que interessa ao desígnio do capital e do Estado. Estado empregador. Então, hoje o judiciário tem lado. O judiciário está do outro lado. E nós estamos numa luta que é uma luta inglória, é uma luta contra o Estado, é uma luta, um espaço de lutas dentro do próprio espaço do Estado, e a gente sabendo que está tomando uma cacetada em cima da outra. Vamos fazer o quê? Olha, em primeiro lugar, nós temos que usar das armas, inclusive as que o direito dispõe. E uma delas, que é, na minha visão, eu já escrevi alguns artigos sobre isso, já estão publicados fora daqui, em vários lugares, com o pessoal do IBDP, na revista Ibero-Americana de Direito do Trabalho, enfim, bem divulgada a ideia. Já acho que é o seguinte, existe um princípio do direito internacional dos direitos humanos e no campo dos direitos sociais, que é o princípio do diálogo social, que obriga a toda e qualquer mudança em legislação a ouvir diretamente os afetados. Isso não é só princípio, não. No caso brasileiro, é obrigação internacional. O Brasil é signatário da Convenção número 144 da OIT, que exige que qualquer tipo de mudança na legislação previdenciária seja debatida e debatida com as instâncias sociais próprias. Não vai chamar meia dúzia de sindicato, como fez com a 158, não. Tem que conversar com as centrais, tem que conversar com gente grande, tem que conversar com os trabalhadores diretamente. E tem que negociar esses termos. Eu não sei nem se eu devo discutir esses termos. Por quê? Porque o que até agora está se desenhando é uma emenda constitucional inconstitucional. Inconstitucional por seu conteúdo involutivo, inconstitucional porque estabelece, do ponto de vista, passa por cima de elementos formais, especialmente as audiências públicas e o dever de oitiva prévia antes da denúncia da Convenção 102, porque, se for aprovada essa reforma, nós somos violadores da Convenção 102. Aliás, nós já estamos em infringência a ela, porque com ela e a 144, nós tínhamos o direito de estar sentando com o governo para diretamente debater. Não vai passar, não pode passar a reforma da Previdência sem debates, sem audiências públicas. E não é de mentira, é de verdade. É de verdade. Até para chegar à conclusão de que não vai ter, na verdade, uma reforma da Previdência. E por quê? Porque, como na ironia machadiana, toda vez que vem uma reforma previdenciária, o que se anuncia é o seguinte: olha, nós temos que fazer um pacto de responsabilidade para com o futuro. Uma questão de... Então, a gente tem que pensar, se a gente está pensando no futuro, vamos pensar também nos direitos adquiridos de maneira prospectiva. Eu tenho que proteger o homem, não é só hoje, não. Eu tenho que proteger os seres que são vindouros. Meu filho tem 10 anos de idade. Eu até vou pedir licença, porque depois eu vou ter que buscá-lo na escola 6 horas da tarde. Vou ter que... Quando é 20 para 6, eu vou ter que pirulitar correndo aqui, gente, vocês me desculpem. Mas, enfim, eu preocupo com o futuro do meu filho. Aliás, dado o conceito que eles têm de direito adquirido, é o nosso futuro. Porque, na verdade, uma reforma previdenciária cai na cabeça de todo trabalhador, senão aquele que já está na condição de se aposentar. Então, portanto, essa história de falar que estamos fazendo um pacto para o futuro significa o seguinte: com respiro, vou usar uma ironia machadiana, com respiro de uma geração, a gente está amassando a esperança da outra. Eu não quero pisar no sonho do meu filho. Eu não quero pisar. Mesmo que eu fosse apresentada, isso é um pacto social muito amplo e muito
muito mais largo do que se quer dizer, do que se quer fazer. Talvez um dia tenhamos que fazer mesmo, do ponto de vista atuarial. Mas aí, do ponto de vista atuarial, talvez a gente também pode pensar em gravar um pouco mais aquele que tem maior capacidade contributiva, por exemplo, o empregador. Será que vai precisar mesmo da Previdência? Então, vamos aumentar a cota parte patronal? Até agora, ninguém falou em aumentar a cota parte do patrão. Estou arrancando lá a Previdência dos trabalhadores de todo o estado do Rio de Janeiro e ninguém fala nada. É só aumentando na costa, porque a conta sempre fecha na conta de quem? Do contribuinte, no caso da Previdência Social, e no caso do trabalhador. Então, portanto, quando se fala em reforma da Previdência e reforma trabalhista, nós temos que analisar esse cenário de modo holístico. E, analisando de modo holístico, o cenário é de fim do mundo. Mas sabe que, para quem é uma crítica, porque eu nunca acreditei muito no direito. Eu sou uma jurista, quem já me conhece aqui sabe que eu sou uma jurista um pouco diferente. Porque, como eu vivo muitas lutas, vivo muitas brigas, eu vivencio muitos conflitos sociais, eu não acredito muito no direito. Acho que é pura mesmo artificialização do modo de produção capitalista, da sociedade burguesa. Eu penso exatamente isso. Eu sou marxista. Como diz meu orientador, Ricardo Antunes, vai me desculpar até falar uma palavra, nós somos marxistas pra caralho. Entendeu? Nós gostamos muito disso, entendeu? E a gente não tem vergonha. Estou falando isso por quê? Porque hoje no Brasil, quem não tem... A gente tem que falar o que é. Eu sou de esquerda, eu apanho porque sou de esquerda, eu sou perseguida porque sou de esquerda, eu estou com o Ministério Federal no meu pé porque eu sou de esquerda. E eu tenho que falar, o meu marco, o meu olhar é sobre essa perspectiva. E sobre essa perspectiva, sobre essa lógica, não tem condição mais. O direito é lente, mas cada vez ele está mais bifocal. Ele está hipertrófico das necessidades humanas e ávido por lucros que nós temos que discutir, nós temos que dimensionar. A partir de agora é equilíbrio no sistema capitalista. Se está com a crise, vamos reequilibrar e que a conta não caia no vulnerável. Existe um princípio no direito financeiro, que é o princípio não vou entrar na minha área, que não é minha, mas é um princípio da capacidade contributiva que, conjuntamente com os princípios norteadores de direitos humanos, faz gravar, caso seja necessária alguma acerto atuarial, se for necessário, porque com a DRU, eu concordo com ele, para mim é confissão. É uma reforma confitente, não precisa de dinheiro, tanto que está tirando. Né? Tirar para depois pôr, aí é sacanagem. Bom, mas ainda que se tem que fazer um dia, lá para frente, talvez um dia a sociedade brasileira teria que fazer, né? Mas, nesse momento, ao invés de a gente pensar em retroceder no direito, vamos pensar em gravar o capital. É assim que se faz no mundo civilizado, é assim que a gente tem que pensar. Não concentro no dinheiro, mas concentro sempre pensando que a origem e o fim do direito é a pessoa humana, e, no nosso caso, a pessoa humana trabalhadora. Muito obrigada.